Olá, boa noite a todos. Uma vez mais, Paulo Adonai, diretamente aqui dos estúdios do Guaranese TV. E nesta noite nós vamos uma vez mais gravar um programa aqui mais que especial, porque vem da palavra do nosso bom Deus. No programa de hoje nós vamos tratar um tema que ainda nós não tratamos aqui, nos estúdios do Guaranese TV, e tenho certeza que vai servir aí de crescimento para a sua casa, para o seu lar. Tenho certeza que se você aí tirar alguns minutos para poder aqui, juntamente conosco, aprender com a palavra de Deus, vai servir de grande crescimento para a sua vida, para a sua casa, aí para os seus negócios, para todas as áreas da sua vida. E hoje eu estou aqui com meu irmão, amigo, meu parceiro, o presbítero Júlio, da Igreja Palavra Viva. Nós não vamos aqui cumprimentar com as mãos, mas eu quero cumprimentar o presbítero com a paz do Senhor. Amém, paz do Senhor. Amado, em nome de Jesus, é um grande prazer trazer aqui novamente o irmão, pela segunda vez está aí conosco, para hoje tratar um tema, o qual nós ainda não tratamos, e estamos frisando bem isso nesta noite, porque o entendimento que nós temos aqui é de ouvir a palavra do Senhor e sempre trazer um tema diferente para poder todos nós aprendermos juntos. Nesta noite, presbítero, nós conversamos anteriormente e decidido foi falar sobre avançar em tempos de crise, uma vez mais tratando na palavra de Deus, sobre a palavra do Senhor. A pergunta que fica, que eu acho que todo mundo tem passado por tempos de crise, eu acho que a pergunta que fica: é possível, à luz da palavra, é possível avançar em tempos de crise? Sim. Antes de responder a tua pergunta, quero agradecer aqui mais uma vez pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, Louvo a Deus, agradeço a Deus pela oportunidade, pelo ministério que Ele me concedeu, pela vida do meu pastor, o nosso pastor Cruvinel, juntamente com a sua esposa Rosiane, Então, louvado seja Deus, minha esposa que me apoia, no meu ministério, e a misericórdia do Senhor assim concedeu esse ministério. E referente à pergunta, avançando em tempos de crise, sim, é possível. Todas as decisões que nós formos tomar, tudo que nós vivemos hoje, precisa estar embasado na palavra de Deus. Se nós não estivermos embasados na palavra de Deus, nas nossas decisões, nos nossos conceitos, nós vamos ser atingidos, afligidos e vamos cair em caminhos tortos. Então nós vamos cair em situações com problemas, situações difíceis e problemas que talvez a gente não consiga resolver, se nós não estivermos direcionados na palavra de Deus. Um dos maiores erros dos seres humanos hoje, dos homens, é não estar embasado. A Bíblia ela conta várias histórias de reis, de sacerdotes, de homens, pais de famílias, conta vitórias e derrotas. Vitórias daqueles que embasaram a sua vida na palavra e foram vitoriosos. Tiveram problemas sim, mas eles foram vitoriosos. Agora, diferente daqueles que não viveram e praticaram a palavra, e esses foram derrotados, literalmente derrotados e desonrados, porque fugiram dos estatutos e da lei do Senhor. Com certeza. E como a gente sempre faz aqui, para você aí que não tem nos acompanhado, eu quero fazer aqui a leitura de um texto para a gente poder dar início aqui a esta palavra de hoje, mostrando que sim, podemos avançar em tempos de crise. E a palavra de hoje se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, o versículo é o de número 24. Assim diz a palavra do Senhor: Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, subiu e cercou Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque foi sitiada, ou seja, cercada, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 peças de prata e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. É isso mesmo que você ouviu. Samaria é cercada, não é isso, presbítero Júlio? E é um tempo de crise, vamos dizer assim, de tão crise naquele momento ali em Samaria, que começa a se vender algumas coisas que eram tão simples, e na verdade nem era mesmo vendida em tempos normais, mas agora passa a ser vendido por um preço muito alto.
né? E quando a gente olha para esse texto, nos dias de hoje não está tão diferente assim, né? Porque a palavra está dizendo aqui que Samaria ela estava sitiada, ou seja, estava cercada, ou seja, ninguém entrava, ninguém saía, né? E hoje a gente costuma, né, a olhar para o cenário atual e parece que percebe, presidente Júlio, que nós também agora estamos um pouco sitiados, né? Cada um na sua cidade, né? Com as autoridades que nós respeitamos, segundo a palavra do nosso bom Deus romano, vai dizer que nós temos que estar debaixo da autoridade também, né? Humana, que foi constituída por Deus, mas o contexto, né, que nós queremos trazer aqui nesta noite, nessa palavra, é que nós percebemos claramente que este momento de Samaria vamos dizer, não estava tão diferente do momento que nós passamos hoje, né? Nós acabamos que estamos meio que sitiados em nossas cidades e ainda temos o privilégio de ir e vir, né? Dando algumas, né, vamos dizer assim, colocando o que nós vamos fazer ou deixar de fazer em outras cidades próximas, mas nós estamos ainda privilegiados, diferente do momento de Samaria, não é isso? Isso, a Samaria nesse caso aí, ela foi cercada, né, pelo rei da Síria, como você fez menção. A questão é que ela ficou um bom tempo cercada. Samaria, ela, para chegar ao ponto deles venderem esterco de pomba e cabeça de jumento ou de cavalo, conforme algumas traduções bíblicas, ela ficou por um bom tempo, um bom período cercada, porque a despensa do povo de Samaria acabou. Então o consumo, a necessidade foi se passando, né? O consumo diário dos seres humanos, como nós, foi se passando. Então houve um período muito grande, né? Talvez alguns meses, que ela ficou cercada até o ponto deles venderem esterco de pomba e cabeça de jumento. É muito interessante esse texto, porque o povo, ninguém entrava e ninguém saía. Havia um bloqueio dos assírios, né? Era o exército do rei assírio. Se alguém saísse, morresse. Se alguém tentasse entrar, não conseguiria. Mas a intenção ali do inimigo era enfraquecer o povo de Deus, né? Essa era a intenção, né? E algo que nos chama a atenção é o seguinte: se nós formos ler o capítulo 7 do texto que o presbítero Paulo leu, né? O Paulo Adonai leu, lá vai fazer menção que o profeta Eliseu estava lá. Havia um homem de Deus, o profeta Eliseu estava lá. E o rei, juntamente com algumas pessoas, e o texto cita um homem, havia um homem de etiqueta, havia um homem que ele era capitão da guarda. Ele era um homem cujo o rei se apoiava, né? Então, no meio de um caos, onde há fome, onde as pessoas, ali havia mulheres. Quem estiver em casa, quem estiver nos ouvindo e quiser seguir o texto, algumas mulheres ali, elas se programaram para comer o próprio filho. Olha a situação complicada que chegou naquela cidade, na cidade de Samaria. Então a cidade virou um caos, um completo caos, né? É lógico que é muito mais avançado do que nós estamos vivendo hoje, mas tem um pouco a ver das prisões. Hoje o povo, na verdade, é como se nós estivesse preso em casa, né? A quarentena, quantos estão de quarentena? Eu, por exemplo, eu só saio por precisão, para trabalhar e para ir no mercado e talvez numa farmácia. Eu não saio de casa. O nosso virou agora todo dia que quando a gente vai sair alguma coisa é na casa dos pais e só. E na casa de sogro, só. Nós não saímos para lugar nenhum mais, né? E quando a gente vai pedir alguma coisa, a gente pede por telefone. Então, ou seja, nós estamos, de uma certa forma, nós estamos fechados dentro de casa, né? E é óbvio, a gente tem que obedecer, e a gente o problema está aí, o Covid está aí, então nós temos que também fazer a nossa parte como cristão, de vigiar e dar exemplo, né? Mas algo de interessante que Deus colocou no meu coração para poder comentar aqui com todas as pessoas que nos ouvem nessa noite. O profeta Eliseu, como eu disse, ele estava na cidade de Samaria e o povo padecia por necessidade, e o rei havia um capitão em cujo rei se apoiava, e o profeta Eliseu ele profetiza um absurdo. Eliseu, aos olhos humanos, ele profetiza uma doidura no meio daquele caos.
O povo comendo esterco de pomba, cabeça de cavalo, ele profetiza que no outro dia vai ter farinha. O povo vai poder fazer pão, vai poder fazer bolo para eles comerem. E aí? Aonde vai a fé da pessoa numa situação dessa? Nos dias de hoje, será que o povo está preparado para ouvir uma profecia dessa e ele vai dar risada? Será que nós estamos preparados? Será que as pessoas ainda creem que existe um Deus, que ele responde a oração ou a profecia de um servo dele? Será que as pessoas, né, no meio de um caos, e ainda tem os seus profetas, né, no meio da nação brasileira, vamos falar só da nação brasileira, Deus reservou os seus profetas para o seu povo. Aqui na nação brasileira tem os seus profetas, com toda certeza, eu não tenho dúvida disso. E eu já passei por experiências onde houve profecias e realmente aconteceu. Sim, lembrando, presbítero, né, cortando o presbítero, lembrando que ele profetizou e ele deu data para a profecia se cumprir. Né? Mas nós vamos ficar aqui com o primeiro bloco e nós voltamos já para poder assim falar um pouco mais, né, dessa parte aqui da palavra que nós ministramos, e o presbítero Júlio está, né, trazendo aí com sabedoria da parte do Senhor, falar um pouco mais sobre essa parte aí, que nós vamos entender claramente que em meio ao tempo de crise, aquele que acredita, aquele que tem fé e acredita na palavra do Senhor, vai fazer sim a diferença na vida dele, porque Deus não está condicionado a tempo nenhum. Eu quero pedir para você que nos acompanha aí, para estar também acompanhando, né, o canal do YouTube Guaranésia TV, como também no Facebook, a página do Guaranésia TV. Vá lá, acompanhe, curte, né, e compartilhe aí o conteúdo desta noite. Lá voltamos novamente com o segundo bloco, hoje tratando aqui do tempo, né, avançar em tempos de crise é sim possível, segundo a palavra do nosso bom Deus, que nós aqui demos início no primeiro bloco e vamos seguir com ela, né, também no segundo bloco. Presbítero Júlio, no primeiro bloco nós tratamos e vemos claramente que havia crise em Samaria, como também, né, existiam pessoas lá, né, profetizando, homem de Deus, dizendo amanhã mesmo haverá farinha, ou em outras palavras, amanhã mesmo haverá alimento aqui em Samaria, né? E no capítulo 7 a seguir nós vamos perceber, né, que um desses homens, sendo lá o que apoiava, né, o rei se apoiava, ou seja, o braço direito do rei, né, desacreditou da palavra vindo da parte de um homem de Deus. E em outro, vamos dizer, contexto ali mesmo em Samaria, existia também todo um povo esperando que o rei tomasse uma atitude, né? Como aí o presbítero bem disse, que duas mulheres chegam até a combinarem de hoje, né, nós vamos comer o meu filho, amanhã nós comemos o seu filho, né? E uma dessas mulheres chega diante do rei e vai dizer, quão séria era a situação, vai dizer, olha, nós comemos e agora ela não quer comer o dela, né? Ou em outras palavras, fez um acordo, mas não cumpriu. Então nós podemos entender claramente que a crise estava instalada. Mas nesse segundo bloco, eu quero trazer aqui, né, diante a todos que nos acompanham, né, à luz da palavra, e também aqui juntamente com o presbítero Júlio, uma situação assim. Deus, então, nós podemos ter certeza que Deus não está condicionado a tempo bom ou tempo mau, para poder tomar, vamos dizer assim, abençoar o seu povo, não é isso? E partindo desse pensamento, a gente pode perceber que Deus, ele espera de nós um primeiro passo para que ele possa nos tirar da crise e nos colocar em um tempo bom, não é isso? Isso, justamente. Deus, ele é soberano, né? A palavra dele nos exorta e nos diz que ele não depende do homem para nada. Deus, ele é soberano. Ele usou baleia, usou leão, usou urso, usou mar, usou terra. Então, usa rocha. Então, assim, Deus, ele é soberano. Ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, como ele quiser, né? E nesse texto é muito interessante, né? Porque o profeta Eliseu, no momento que ele faz a profecia, ali, o combate a um confronto com ele. Porque o capitão, ele era um homem de etiqueta, um homem com fardas especiais, né? Como o presbítero disse, que ele é o braço direito do rei, e é justamente isso, né? Então ele faz um questionamento:
Falou, ó, peraí, mas nem se as janelas do céu se abrir, isso pode acontecer. Que é isso? Isso não existe. Olha a situação que nós estamos vivendo. Então, ou seja, o problema que nós temos não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo hoje, é as pessoas confiarem na força do seu braço, na força da sua formação, na autonomia, no seu cargo, na sua posição social. Sim. Mas na verdade, todos nós precisamos de Deus na nossa vida. Todos nós, seja aqui na nossa cidade de Guaranésia, o prefeito, o vice-prefeito, o promotor, o juiz, todos nós respeitamos essas autoridades, os policiais, os advogados, né? Os médicos, são todos autonomias, todos exercem autonomias perante a sociedade, não é? Então a Bíblia diz que nós temos que respeitá-los. Porém, o que atinge as leis do Senhor é no momento de causa a pessoa não acreditar que tem algo que é superior, que criou o mundo, que nos fez, que nos criou, que nos orienta e deixou a palavra dele para nós seguir o que está aqui. Então, quando a pessoa confia na força do seu braço, na sua posição social, a tendência dela é ela cair. Ela cai. Então, quando ele confronta o homem de Deus responde para ele. E se essa pessoa é um servo de Deus, está diante do Senhor, Deus lá do céu ele bate o martelo lá em cima. Sim. Ele é o juiz. Ele é o juiz. A palavra de Deus diz assim, que toda autoridade é instituída por ele. E nós vemos hoje, não tem um prefeito que fez o que esse rei fez, que foi procurar ajuda a um homem de Deus. Não teve um. Eu não vi nenhuma notícia. Eu não vi. Não chegou até mim. Se tem, eu não vi. No Brasil, nenhuma cidade que se vestiu, que pediu ajuda a um sacerdote, a um homem de Deus, que serve a Deus de verdade, ao Senhor Jesus Cristo, ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para fazer algo em prol da sociedade, para fazer uma oração, para fazer uma renúncia. Não teve nenhum prefeito, nenhum governante, nenhum deputado, ninguém fez. Então, ou seja, a gente teve um jejum nacional, né, para que Deus viesse colocar as mãos, mas não teve. Se você for pegar em termos, em um âmbito aqui menor, não teve ninguém. Nenhuma cidade. Então, ou seja, da mesma forma que está escrito aqui na palavra, o capitão, ele achou que ele era o cara, ele achou que ele era o dono da verdade. Devido a ele estar numa posição mais elevada, é como se não tivesse Deus, se não existisse Deus acima dele e de ninguém. Então ele falou, capaz, na minha visão, isso não pode acontecer. Mas quando o homem de Deus profetiza sobre a vida desse capitão que a Bíblia nos diz, fala, você vai ver, mas você não vai comer. E a Bíblia trata conosco da mesma forma, do jeitinho que está na palavra, do jeitinho que o homem de Deus profetizou, assim aconteceu. Ele viu, mas ele não comeu, porque no outro dia, aliás, daquela noite, Deus usou 4 leprosos que estavam à porta de Samaria, e eles disseram, se nós ficar aqui nós vamos morrer, porque Samaria está cercada e não tem alimento, então vamos ao exército dos assírios, porque talvez se eles tiverem misericórdia de nós, lá nós vamos ter o que comer, então lá nós temos mais chance. E quando esses homens vão, Deus faz soar aos ouvidos dos assírios um som de um grande exército. E eles falaram entre eles, os assírios, falaram assim, peraí, Samaria alugou exército dos heteus e dos egípcios contra nós, então vamos correr. E deixou tudo que eles tinham lá. E assim os leprosos chegou no acampamento onde estavam os assírios e pegou todos aqueles mantimentos, aquelas vestes, os cavalos, as carruagens, que naquela época não era como se fosse hoje, eram diferentes os mantimentos, né? E aí os leprosos também fez saber ao rei de Samaria, e o rei de Samaria foi verificar se era verdade. E assim cumpriu a palavra do rei. Em tudo se cumpriu a palavra do profeta Eliseu, quando o rei o procurou, né? E somente o capitão duvidou, e o capitão morreu à porta de Samaria. Sim. Então, ou seja, para nós, para os nossos dias que nós estamos vivendo, hoje, o momento de crise, todos podem passar, mas independente da posição social, que talvez um prefeito, um governador, algum político, alguma autoridade está nos vendo, mas à luz da palavra nós somos todos iguais.
Diante dos homens, nós temos que nos respeitar. A palavra diz que nós temos que nos respeitar. Um advogado, um juiz, um delegado, um promotor, um policial, um professor, nós temos que respeitar. Porém, fora disso, quando a pessoa ela acha que não tem Deus e não tem ninguém, ela cai em conflito. Ela cai por terra. Prova disso, presbítero, né, que a gente vai ver aqui na palavra, é que Deus, né, num processo, né, que nós entendemos que existe um processo, né? Exemplo, eu estou em crise hoje, não é assim, de uma hora para outra, como aqui na palavra, né, a palavra dizia amanhã mesmo, mas até amanhã aconteceu um processo. Qual foi o processo? O homem de Deus profetiza com seus lábios, a palavra vai dizer que Deus vai usar agora os menores daquele momento, né, os leprosos. A Bíblia diz, né, estão fora da cidade, porque era a condição naqueles momentos, naquela época, né, quando leprosos colocam por fora da cidade para não passar para os demais. Então nós entendemos que eles estão fora de Samaria e eles estão, mas é os únicos que estão livres no momento. E Deus vai usar justamente deles, pequenos, para poder trazer um tempo melhor, né, para aquela cidade, para aquela, vamos dizer assim, para o rei e também para honrar a palavra do profeta. Eu coloquei aqui, né, para a gente poder frisar bem a questão de existir esse processo e de que Deus não está condicionado a tempo, como também não está condicionado à autoridade para fazer esse processo acontecer. E é bem isso aí que o presbítero trouxe, né? A realidade é que quando nós tomamos atitude aqui na terra, porque nós entendemos que as coisas acontecem, né, no âmbito espiritual, né, por natural, do céu para a terra, isso é fato. Porém, nós vamos entender com a palavra do Senhor, os evangélicos vai dizer assim, que quando nós ligamos aqui na terra, é ligado no céu. Ou seja, tem que existir primeiramente uma atitude nossa para depois existir a atitude de Deus. Não que Deus depende do homem para fazer as coisas, não. Mas Deus espera no homem, em mim, em você, em todos que acompanham, uma atitude nossa, né, de mudança, para que Ele possa agir em nosso favor e assim tirar, né, cada um de nós nesse tempo de crise. Eu quero aqui, né, já chegando aí no final do segundo bloco, eu quero deixar aqui, né, a câmera para o nosso irmão, o presbítero Júlio, para poder trazer aí uma palavra, né, de ânimo, uma injeção de ânimo aí para o povo, tanto de Guaranésia como todo o pessoal aí que nos acompanha através das redes sociais, de outras cidades, até mesmo de outros países, né, que às vezes aí nos acompanha. Tenho a certeza que a palavra aí do presbítero vai direto ao coração de alguém, como Deus tem usado lá na igreja, fora da igreja, vai também usar aqui no programa nessa noite, para poder direcionar a palavra ao coração daquele que em tempo de crise está meio que sufocado, porque existem pessoas, presbítero Júlio, eu creio que você já deve ter percebido isso por esses dias, as pessoas estão sufocadas, com medo, né, de não conhecer um futuro. Eu quero que o presbítero traga uma palavra para essas pessoas agora, para a gente poder finalizar. Amém. Eu quero só finalizar aqui com poucas palavras o texto, né, da qual o assunto é avançando em tempos de crise, né? E nós falamos aqui sobre o rei, sobre o capitão, né? É muito importante para todos nós, né, todos que nos assistem, todos nós no sentido geral, que nós não podemos confiar. Tem situações que nós conseguimos resolver, mas todo ser humano ele é limitado e tem situações que precisa da intervenção de Deus, né? E Deus tem os seus servos aqui na terra. Então há um perigo, né, a pessoa subir para a cabeça porque ele é uma autoridade e ela decair por ela confiar na força do seu braço, não ter humildade para reconhecer, né, o nosso Deus, que Ele faz todas as coisas. Nem a palavra que eu quero deixar nesse tempo de crise Jesus Cristo, Ele disse assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis. No livro de Isaías 43:13, lá diz assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Diz o Senhor. Você precisa crer na palavra. Se você está aflito, se você está precisando de uma palavra amiga, você precisa procurar uma igreja séria, que prega a palavra com verdade, com amor, que prega a palavra
E essa palavra, ela vai te trazer um conforto, ela vai te trazer um direcionamento, vai te ajudar nas suas decisões. Se você buscar a palavra de Deus, ela vai te trazer uma exortação, um equilíbrio, ela vai te fazer pensar antes de você agir. Tá? Então essa é a palavra que eu deixo, Isaías 43:13. Ninguém pode impedir o trabalhar de Deus nas nossas vidas, tá? E creia, Jesus, ele está voltando e ele quer tratar com todos nós, a cada dia mais. Nós precisamos ser íntimos dele. Então que essa palavra fique no seu coração e que nós sejamos humildes para reconhecer que nós somos limitados e que Deus, ele quer nos ajudar. Deus está disposto, como aqui foi falado, que é preciso o primeiro passo. O primeiro passo tem que ser nosso. Se nós dermos o primeiro passo, assim como o profeta Eliseu deu, Deus bateu o martelo lá no céu e abençoou a todos. Deus não quer abençoar somente um. Deus queria abençoar a cidade de Samaria inteira. O rei, o capitão, o profeta, os anciãos, aquelas mulheres, os leprosos. Deus queria abençoar todos. Mas aquele que nega, que não acredita, não foi abençoado, que foi somente o capitão. Então que essa palavra fique no seu coração e não só... não fique no seu coração, mas continue meditando. Existem muitos textos, né, que pode aí nos ajudar, tanto a mim quanto a você. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe você que está nos ouvindo, que Jesus te ajude. Procure uma igreja, lembre-se, procure uma igreja séria. Se você quiser procurar a Igreja Palavra Viva aqui em Guaranésia, você pode nos procurar, tá? E será um prazer recebê-lo na nossa igreja. Amém, amém, né? E Deus abençoe a vida do presbítero Júlio, uma vez mais aqui conosco, a segunda vez, espero, né? E tenho certeza que virá mais vezes para a gente poder bater esse papo abençoado e em nome de Jesus trazer entendimento para todos e aprender juntos. Eu fico aqui, né? Nós ficamos aqui com o nosso segundo bloco. Agradeço você ter nos acompanhado, né, em mais um programa e faço uma vez mais um pedido para você nos acompanhar, né, através das redes sociais, tanto no YouTube quanto também no Facebook, né? Guaranésia TV /Facebook, como também no YouTube. Tenho certeza que você vai gostar dos conteúdos que lá tem na página, como também no canal, e assim nós vamos aprendendo junto em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e até o próximo programa em nome de Jesus.